Na segunda parte da entrevista com Luciano Penteado, nós falamos sobre a importância da cria e recria bem manejada. Confira a conversa. Bom, tudo isso que você falou é interessante, é importante e tal, mas o mais importante, na minha concepção, é mexer na base, e a base é a cria. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, infelizmente, nós temos 80 milhões de matrizes e inseminamos 10% da mesma. A IATF, a gente sempre fala muito da IATF, mesmo não sendo uma tecnologia recente, nós estamos falando de uma tecnologia que existe há mais de 15 anos, muito mais, 18, quase 20 anos, mas é uma técnica, não existe nenhuma tecnologia no mundo que, vamos falar, em 2002, eram inseminadas 100 mil vacas através de inseminação em tempo fixo. Em 2017, são 15 anos depois, são mais de 10 milhões de vacas inseminadas através de... Então, em 15 anos, não existe nenhuma tecnologia que dê um salto tão grande de volume. Então, a gente continua batendo na IATF, falando muito da IATF, porque é uma tecnologia provada, acessível, com aplicabilidade, e que vai modificar a base que você muito bem falou e que vai trazer muito benefício. E o produtor, às vezes, eu acho que até, se você me der licença, eu valorizo muito o seu trabalho, que eu acho que muita gente até me perguntaram um dia por que muitos produtores não fazem IATF ou não fazem tecnologia. Eu acho que a falta de informação é um dos grandes pontos. Eu acho que você, independente da amizade, tem trabalhado muito isso e tem feito um sucesso muito grande de levar essa informação de um modo acessível ao produtor, claro, que ele consiga entender. Isso é extremamente importante. E essa falta de conhecimento faça com que a grande maioria dos produtores tenha receio de fazer, medo de fazer. E depois também tem um lado dele achar que haverá uma transformação muito grande dentro da fazenda em infraestrutura, manejo. Não, nós não estamos falando desses 90% de produtores no Brasil que insemina, nós não estamos falando de fazer 3 inseminações, ou usar um Doppler, ou fazer... Gente, faça uma. Acho que o maior medo do pecuarista é não ter estrutura física para manter essa transformação. E essa estrutura física, na minha visão, se resume numa coisa: capim, comida. Sem dúvida nenhuma. A nutrição é a base. Eu concordo tão plenamente com o que você me disse, que é fundamental. Nós não podemos pensar hoje em nenhuma tecnologia, nós temos que pensar num sistema de produção. De nada vale, mesmo estando aqui incentivando a IATF, eu fazer uma inseminação, promover um melhoramento genético para emprenhar a minha vaca e depois eu perder porque eu não usei uma vacina reprodutiva. Não teve resultado. Depois o bezerro nasceu, o bezerro não deu peso porque eu não usei um vermífugo com a nutrição. Então não teve o resultado. O que paga a conta é o resultado. Acredito eu que se não mudar primeiro a cabeça, não adianta querer entrar. Não adianta você comprar touro, não adianta nada. Muda aqui dentro primeiro, faz um planejamento, porque eu tenho certeza absoluta que na sua propriedade você tem condição de fazer um mega de um trabalho. Basta planejar. Toninho, e eu deixo uma dica, que eu sei que você tem uma gama de telespectadores muito grande. A gente, graças a Deus, vem nos últimos anos trabalhando em várias fazendas, e fazendas que são desde pequenos produtores até grandes produtores a gente dá. Faça módulos, planos pilotos. Então, se você tem 200 vacas, ou se você tem 100 vacas, faz 50. Se você tem 1000 vacas, faça 200. Faça um lote de vacas. Teste, avalie, veja onde são os pontos favoráveis, os pontos positivos e os pontos negativos. E vai se ajustando. E vai mudando esse modo. Faça 10%, no outro ano 20%, depois 50%. E você vai ver que em menos de 3 anos você está fazendo em 100%. Siga esse crescimento ordenado, muito bem feito, porque o maior problema da tecnologia é quando ela não só
mal aplicada, mas quando a fazenda não tem capacidade de assimilar essa tecnologia, porque ela precisa de um tempo. Então comece pequeno, não comece grande e comece certo. E depois do intervalo você vai ver que os critérios para a escolha dos alimentos são diversos. E nos últimos 7 anos passaram por muitas mudanças. Negociações no mercado do boi gordo começam a ficar mais claras. Nós voltamos já.